Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje eu tenho a satisfação de entrevistar um colega de magistratura e de magistério, um talentosíssimo professor numa nova geração de juslaboralistas, o professor Felipe Bernardes. Ele que é juiz do trabalho, professor, autor de livros e um grande pianista. Além disso, é também o maior juslaboralista do Brasil, 1,90 m? 1,90 m. 1,90 m. É uma grande figura. E, meus amigos, nós vamos bater um papo hoje sobre precedentes no processo do trabalho. Felipe, que prazer te receber aqui na Pamplona Land, né, no nosso cinema, nesse momento, no Papeando com Pamplona. Rodolfo, prazer é todo meu, uma alegria estar com você aqui, sabe a admiração que eu tenho por você pessoalmente, pelo seu trabalho já há muito tempo também, e para mim é um privilégio, uma honra estar aqui junto contigo conversando sobre esse tema, que é um tema tão importante, tão novo, né? É um tema muito novo e que é preciso compreender, talvez com um novo olhar, né, uma nova visão, para que a gente possa realmente pensar e desapegar das estruturas tradicionais do sistema processual brasileiro e do trabalho, e pensando justamente na aplicação dos precedentes no processo do trabalho. E, Felipe, vamos começar, vamos papear? Vamos lá. Vamos papear. E nesse momento de papear, eu quero conversar com você e perguntar logo, o que é que se entende por precedente no ordenamento jurídico brasileiro? Bom, essa pergunta é a pergunta inicial, pode parecer uma pergunta evidente, mas é uma pergunta muito importante. E é importante para estabelecer algumas diferenças, algumas diferenciações que as pessoas acabam confundindo bastante na prática. Então eu costumo dizer que precedente é qualquer decisão judicial. Então toda e qualquer decisão judicial pode ser considerada como um precedente. Agora é claro que nem todo precedente vai ser um precedente obrigatório, nem todo precedente vai ter uma força também persuasiva muito grande. Eu posso ter um precedente, por exemplo, de um juiz de primeiro grau, por exemplo. Eu posso ter um precedente, por exemplo, de um tribunal regional. É claro que um precedente, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter uma força muito maior. Então, o mais importante aqui também é distinguir alguns conceitos que as pessoas às vezes confundem, como eu falei aqui. Então, assim, precedente não é súmula, por exemplo, né? Súmula, na verdade, quando se fala em súmula, é muito comum. A súmula nada mais é do que um extrato do precedente, ou de vários precedentes. Ou seja, a partir de decisões, então, dos tribunais, em certo sentido, o tribunal ele faz um enunciado abstrato, que é justamente a súmula, que vai condensar, que vai enunciar em caráter geral aquilo, o entendimento que vem do precedente, né? Então, o precedente, portanto, não é súmula. Outra diferenciação importante também é a jurisprudência, né? O precedente não é sinônimo de jurisprudência. Porque jurisprudência, a palavra jurisprudência ela já indica uma reiteração de precedente. Eu costumo dizer, inclusive, que jurisprudência, as pessoas precisam entender que jurisprudência é substantivo coletivo. Exatamente. As pessoas dizem, eu conheço jurisprudências, em sentido contrário, não. Jurisprudência é um conjunto. Exato. E aí a gente vai ter, tem acordos, tem precedentes, nesse ponto. Exatamente. Eu sempre falo isso também quando eu corrigi a questão, por exemplo, né? Ou então até em peças é muito comum, porque existem jurisprudências sobre isso. A jurisprudência, você falou perfeitamente, é sempre no singular, porque jurisprudência já é um coletivo de precedentes, são vários precedentes no mesmo sentido, e aí você diz que foi formada a jurisprudência sobre o tema. Portanto, o precedente ele é uma decisão, né, que vai ter uma força persuasiva, uma força, portanto, de convencer, de ser levada como argumento que vai ser levado em consideração por juízes, por tribunais e por profissionais do direito em geral em futuros processos. Esse seria um conceito inicial. Mas é que é interessante entender qual é a origem do instituto, né, dentro de um precedente que se vincula. Até porque, como eu sou o coroa e você é um jovem moçoilo, né, um rapaz bonito, juiz, professor, encantador. E aí eu digo, por que eu sou um coroa? Eu posso dizer que as OJs da SD e do TST se chamavam precedentes, como as súmulas do TST se chamavam originalmente enunciados, que eram os enunciados da súmula de jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho. Essa expressão precedente no direito ou no processual do trabalho, ela já tem uma certa origem histórica, mas esse precedente que vincula, qual é a origem disso? Exatamente. Bom, essa que é a grande novidade, a gente pode chamar assim, que já no Brasil já tem alguns anos, não é tão novo assim, mas bota aí uma década ou 15 anos que isso começou. Começou no Brasil mais fortemente a partir da Emenda Constitucional 45, de 2004, que trouxe a figura da súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. Como eu falei, a súmula em si não é um precedente,
mas a partir da emenda constitucional 45, então, se trouxe uma ideia de uma jurisprudência realmente vinculativa, uma jurisprudência que, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, claro que em matéria constitucional nesse caso, todos os tribunais, e no caso do Supremo, não só os tribunais, também órgãos administrativos, seriam obrigados a seguir aquilo dali. E a importância justamente de colocar didaticamente é isso. Então, o precedente seria qualquer decisão judicial. Mas é claro que eu vou ter precedentes que são precedentes meramente persuasivos, que são usados para um convencimento, então, e precedentes que são obrigatórios. Então, a grande novidade que a gente tem no sistema atual do Brasil é o sistema de precedentes obrigatórios, quer dizer, então, decisões judiciais que obrigatoriamente vão ter que ser seguidas pelos demais juízes. Então, essa que é a novidade. Com relação à origem, o nosso sistema brasileiro é um sistema muito, eu diria, muito atípico, muito sui generis, porque ele traz alguns elementos que vêm da ideia da common law, do direito anglo-saxão, que é justamente a origem, talvez, mais remota aí dos precedentes. Então, o sistema anglo-saxão, quer dizer, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido em geral, eles são muito acostumados com isso, até porque, em geral, não se tem tanto a lei escrita. É claro que, hoje em dia, existe uma aproximação muito grande dos sistemas da common law e da civil law, porque a common law, cada vez mais, que é o direito anglo-saxão, ele começa a trazer elementos de direito escrito, que eles não tinham tanto, e a gente, na civil law, que é o direito da tradição romano-germânica, a gente passa a ter positivado, a gente passa a ter cada vez mais o precedente. Então, como origem, a gente poderia citar essa questão do direito anglo-saxão, americano, que seria a origem. Mas o nosso sistema de precedentes é muito diferente do sistema anglo-saxão, por vários motivos. O nosso sistema de precedentes tem uma expressão que eu gosto muito do professor Alexandre Câmara, lá do Rio. Já fiz um papeando com ele, por favor, olhem lá o episódio do papeando com o Alexandre Câmara, que foi justamente sobre o novo CPC, logo quando saiu o CPC 2015. Sensacional, é professor assim, de referência, gente boníssima e um grande nome do processo civil. E ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é bem didática, ele fala, no Brasil o precedente é doloso. E ele fala isso por quê? Porque o precedente no Brasil, diferente do que acontece nos Estados Unidos, aqui, quando o tribunal edita um precedente, o tribunal já sabe de antemão que ele vai proferir um julgado que vai ser vinculante para os demais tribunais. Diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o juiz, por exemplo, ele julga hoje, ou então vai julgar hoje, e ele pega um precedente, em 1950 teve o caso tal contra fulano, e aí eu vou usar isso é um precedente. Então a diferença é a seguinte, nos Estados Unidos, Inglaterra, quem diz que existe um precedente não é o juiz que está decidindo lá em 1950, é o juiz que vai decidir no futuro. Ele que vai falar, olha, aquele caso passado é um precedente. Percebe que é diferente. No Brasil, não. No Brasil, o tribunal já sabe que ele está decidindo uma questão e o seu entendimento vai ser obrigatório, vai ser vinculante. Então, isso é interessante, e não é só uma curiosidade, porque isso vai gerar até questões com relação à legitimidade disso. Por quê? Porque a gente sabe que a tripartição de poderes, quer dizer, o judiciário não tem a função legiferante, a função de legislar, de criar normas abstratas. Então, alguns questionamentos que surgem são justamente esses. Será que um tribunal, por exemplo, ele poderia editar uma norma? Porque acaba que o precedente acaba sendo uma norma de caráter geral. Abstrata. De caráter geral. E aí se discute, será que isso é a função, é o papel do Poder Judiciário, Mas, enfim, só para fazer um paralelo do sistema americano com o nosso. Certo, mas eu queria entender mesmo como é que se deu essa outorga, esse reconhecimento de uma força obrigatória a precedentes no direito brasileiro. Então, tradicionalmente no Brasil, a gente tem o sistema da civil law, o sistema legislado, o direito legislado. E aí, portanto, sempre se entendeu que o juiz ele estaria vinculado apenas à lei e à Constituição. O juiz, portanto, não estaria vinculado à decisão de outro juiz. E até a discussão com relação à constitucionalidade desse sistema de precedentes obrigatórios é essa. A discussão é saber será que é constitucional uma lei, como é o CPC de 2015, por exemplo, uma lei que estabelece que um juiz está vinculado à posição de um outro juiz, no caso de um tribunal, que seja. Então, qualquer ideia de vinculação de um juiz a outro sempre foi muito, digamos assim, recebida com muita resistência pelos juízes em geral. Mas eu costumo dizer o seguinte, Pamplona, eu costumo dizer que o juiz, essa questão da liberdade, porque o juiz ele perde a liberdade com precedente. Na verdade, o juiz nunca teve uma liberdade absoluta e continua não tendo. O que acontece, eu costumo dizer o seguinte nas minhas aulas, o juiz sempre teve vinculado à Constituição e às leis. Eu costumo colocar como degraus, pensa em degraus. O primeiro degrau é a Constituição, que está lá no topo. Você tem a lei que vai especificar a Constituição. A lei já vincula o juiz, claro, e é um pouco mais concreta que a Constituição. Só que muitas vezes a lei, ainda mais com conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, a lei ela não é tão, digamos assim, tão concreta. Ela traz situações ali também que dão margem a interpretações muito díspares. E aí vem então o precedente e desce mais um degrau nessa escala. Então, na verdade, o juiz ele sempre teve uma liberdade, eu costumo dizer, dentro de um quadrado ali. Talvez com o precedente esse quadrado ele fique um pouco menor, Então, claro, ele está vinculado agora pelo precedente também.
Mas até o precedente, eventualmente, tem que ser interpretado, né? Pode conversar sobre isso aqui na sequência. Enfim, decisões até do Supremo Tribunal Federal que geram um pouco de dúvida com relação à sua aplicação, com relação à sua amplitude, né? E olha, é muito interessante bater esse papo contigo, e penso que a plateia que está nos assistindo deve estar curtindo muito. Por quê? Porque a gente tem aqui uma visão que parte de aspectos do direito processual civil, também da Constituição, mas agora eu quero trazer para o processo do trabalho. Como é que se deu a inserção desse sistema de força obrigatória de precedentes para o processo do trabalho? Especificamente no processo do trabalho, começou com a Lei 13.015 de 2014, né, que é uma legislação que veio até antes do CPC, e trouxe a figura do recurso de revista repetitivo. Então esse seria específico no processo do trabalho. Mas é importante lembrar, como eu falei aqui já, a Emenda Constitucional 45 de 2004, e até depois disso, na verdade um pouco depois, com o CPC de 73 ainda, quando trouxe a figura da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Então, quando o CPC traz lá em 2008, 2009 a repercussão geral nada mais é do que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário, e que vai ser também um precedente obrigatório, vai vincular. Né? E claro que muitos temas trabalhistas, né, vêm sendo decididos pelo Supremo Tribunal Federal desde essa época. A gente tem decisões importantes, uma que me vem à mente agora, a questão da complementação de aposentadoria, que foi de 2013, né? Portanto, antes do CPC 2015, decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, né, e precedente obrigatório. Então perceba que a gente já tem um cenário de aplicação. Eu que fui juiz, mais de 10 anos, da primeira vara do trabalho de Salvador, e que julguei uma quantidade enorme de processos de complementação de aposentadoria. Quando veio essa decisão, eu digo, poxa, eu me especializei tanto e agora eu vou começar do zero, agora voltando da... Que afastou uma competência que historicamente era do Justiça do Trabalho e deixou de ser por força dessa decisão. Exatamente. Só para dar um testemunho aqui mesmo. Exatamente. E uma decisão, você vê que não foi questionada. Quando veio a decisão do Supremo em 2013, os juízes do trabalho simplesmente passaram a declinar da competência, os advogados passaram a ajuizar. Então isso já mostra que antes mesmo do CPC 2015, já existia uma cultura no processo do trabalho de respeito ao precedente, que é uma coisa que ainda está crescente, eu diria. E quais seriam, então, pensando aqui no arremate desse primeiro bloco, quais seriam as maiores dificuldades para uma maior aceitação da teoria dos precedentes ou dos precedentes obrigatórios no processo de trabalho? Olha, eu vejo duas dificuldades, né? Uma dificuldade que eu vejo é uma que a gente já mencionou aqui rapidamente, que é a questão da resistência dos juízes. Mas é uma resistência que eu vejo cada vez mais ela está se dissipando. Cada vez mais eu vejo que os colegas, essa cultura de seguir o precedente, ela vem se firmando. Então é uma dificuldade que eu acho que é cultural, talvez histórica, o apego a um sistema processual anterior. Exatamente, uma dificuldade que eu penso que está sendo superada. Agora, uma outra dificuldade que me parece talvez até mais difícil, porque falta um exemplo até dos tribunais superiores nesse caso. Principalmente, eu vou dar o exemplo aqui do Supremo Tribunal Federal, claro que sempre respeitosamente, mas a gente nota que em muitas situações, os tribunais superiores, inclusive o Supremo, quando proferem uma decisão que vai ser um precedente obrigatório, vinculante, não profere a decisão com a clareza que a gente esperava, né? E aí surgem várias dúvidas e várias controvérsias com relação à aplicação do precedente, né? Isso é muito importante. Então eu vou dar um exemplo aqui, rapidamente, que é uma situação que eu acho marcante, é uma situação que impacta a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil afora, que é a questão da tutela antecipada para saque do FGTS, por exemplo. O Supremo decidiu isso, acho que em 2015, 2016, por ali, né, e decidiu de forma vinculante. Quando a gente vai ler a ementa do acordo do Supremo, ele trata como constitucionais aquelas legislações que criam restrições à tutela antecipada. Ou seja, a lei fala não pode deferir tutela antecipada para saque de FGTS, e o Supremo, aparentemente, na ementa, fala que essa lei seria constitucional, seria válida. E a partir disso, você deve também ter esse contato com vários colegas do Brasil, e muitos falam, olha, na minha região, o juiz do trabalho não defere tutela antecipada para saque de FGTS, porque o Supremo falou que a lei que veda é constitucional, então, portanto, eu tenho que seguir a decisão do Supremo. E aí, até no livro novo, né, o Direito do Trabalho no Supremo Tribunal Federal, o livro que eu te presenteei, tive essa alegria de mandar um exemplar. Nesse livro, inclusive, eu fiz uma análise pormenorizada, né, do voto de cada ministro. E a gente até pode falar sobre isso. Enfim, e aí ali eu percebi que, na verdade, não existia maioria com relação a nenhum dos fundamentos, porque existiam dois temas ali, né, o tema da inconstitucionalidade ou inconstitucionalidade formal, porque era uma medida provisória que tratava de um tema processual, antes da emenda constitucional 32 de 2001, enfim, não vale nem a pena entrar aqui, mas um tema de constitucionalidade formal e um tema de inconstitucionalidade material, quer dizer, com relação ao mérito em si da previsão. E simplesmente vendo os votos de cada ministro, a gente tinha 5 votos dizendo que era constitucional
na parte formal e 5 votos dizendo que era constitucional na constitucionalidade material. Só que não existe maioria em nenhum dos fundamentos. Então, se não existe, quer dizer, você tem a legislação que está ali vigorando, mas nada impede que o juiz afaste no caso concreto, que faça um controle concreto de constitucionalidade. Né? Então, esse é um exemplo, quer dizer, de um problema muito sério, porque a partir de uma decisão que não fica tão bem explicada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que se espera que seja mais clara, né? Isso gera uma confusão ao ponto que juízes vão ter entendimentos diferentes com relação à aplicação do precedente. Então, olha que situação esdrúxula. Eu digo que essa é a situação, porque eu defiro tutela antecipada Eu também. com frequência nessas circunstâncias, mas calcado não na noção de perecimento do direito, mas sim de plausibilidade. Tá lá a prova de experiência e justa causa, eu defiro, porque, na verdade, para mim, aquela é uma tutela, inclusive, definitiva. É um julgamento antecipado em determinadas matérias. A questão da forma é muito complexa. Mas, querido Felipe, nós temos aí, esse é um tema fascinante, a gente está transitando entre processo civil, processo de trabalho, direito constitucional, e eu sempre digo, Papeando não é um programa egoísta. A gente tem uma plateia que está doida para fazer umas perguntas aqui. E aí, daqui a pouco, a gente volta com as perguntas da plateia. Olá, doutor Felipe. Eu gostaria de saber como o magistrado ele deve se portar diante da invocação de algum precedente. Bom, o precedente ele passa a ser, então, a partir do CPC 2015, das leis que a gente já mencionou, ele passa a ser uma espécie de fonte formal do direito. E sendo uma espécie de fonte formal do direito, o precedente ele tem que ser mencionado, né? Então, certamente, até pelo CPC, hoje em dia o artigo 489 do CPC, que estabelece as situações de fundamentação, quando se considera fundamentada ou não fundamentada a decisão judicial, se a parte invoca um precedente, portanto, né, na sua petição, por exemplo, né, o magistrado ele vai ter que responder àquela provocação. Seja explicando por que o precedente se aplica naquele caso concreto, por que o precedente não se aplica naquele caso concreto, se for o caso de afastar o precedente, mas é importante que haja uma resposta específica. E claro, que se o precedente for pertinente ao caso, for um precedente que seja realmente pertinente ao caso realmente, o magistrado deve seguir. Sendo um precedente obrigatório, ele deve seguir o precedente. E Marta, é muito importante essa sua pergunta, justamente porque talvez nós tenhamos uma reconcepção da pirâmide kelseriana, porque na visão tradicional, as decisões judiciais estavam lá embaixo, junto com os contratos, né, as sentenças, porque seriam normas concretas. De repente, o precedente se torna uma norma abstrata, talvez equiparada aí a um preceito normativo formal como a lei. Perfeitamente. Isso, inclusive, vai gerar uma outra situação que a gente pode até mencionar, que diz respeito à superação de precedentes. A gente pode até conversar com relação a isso também, porque gera uma dúvida, né? Porque, bom, se o precedente está na pirâmide kelseriana, o precedente, será que ele vai estar acima da lei, ou abaixo da lei, ou acima da Constituição, ou abaixo da Constituição? Mas eu chego a brincar dizendo que assumo as vinculantes que parece que estão acima da Constituição, porque eu não tenho como pensar em uma modificação, senão pelo próprio Supremo Tribunal Federal e não pelo Congresso Nacional. Exatamente. É uma pergunta muito boa, Marta. Doutor Felipe, como se dá a suspensão de processos em estabelecimento de precedentes? Rose, pergunta muito boa e pergunta que angustia em certo momento, em certa parte, os juízes. Por quê? Porque a suspensão ela se dá a partir de uma decisão do relator do processo. Então o precedente vai ser formado por um tribunal, geralmente um tribunal superior, pode ser o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, até eventualmente um Tribunal Regional do Trabalho, um TRT também, e aí uma determinação do relator, então, do processo vai ser uma determinação de suspensão dos processos em todo o território nacional, se for o caso de um tribunal superior, ou no território da região, se for um tribunal regional. E, portanto, decisão do relator suspendendo. E a suspensão do processo, em princípio, pela lei, não há nenhuma ressalva. Então, o processo ficaria completamente suspenso, completamente parado, e não se poderia praticar nenhum ato no processo, inclusive a instrução processual, por exemplo. Por isso que eu falei que isso angustia um pouco os juízes. Angustia e muito. Imaginar uma paralisação ad eternum, né, vai decidir quando é preciso, e a gente cumpre metas do CNJ, a gente é cobrado por isso, e vai fazer o que se o processo está parado? Exatamente, e a gente se deparou recentemente no Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo muitos temas importantes trabalhistas, terceirização, a questão da correção monetária dos juros, e aí o juiz do trabalho ele fica angustiado realmente, por quê? Porque ele quer dar seguimento ao processo, está diante de um crédito alimentar, um crédito trabalhista, que é um crédito preferencial, e muitas vezes não pode dar andamento ao processo por isso. Então, o que hoje em dia tem sido preconizado, muitos fazem, eu faço isso, acredito que o Pamplona também faça assim, pelo menos a fase de instrução do processo, eu penso que o juiz deve encerrar a instrução. Então, por mais que haja uma determinação de suspensão do processo com relação ao tema X, por exemplo,
né, o juiz deveria, na minha visão, encerrar a instrução completa do processo. Se fosse o caso, até suspender o processo antes da sentença, de acordo com a situação, ou até mesmo sentenciar e suspender após a sentença. Eu sentencio tudo, sabe? Deixo que o tribunal verifique. Claro que há situações em que é preciso analisar, às vezes, até quem está provocando o Supremo Tribunal Federal para essa interpretação. Por quê? Porque se quem está provocando tem o entendimento que eu tenho sobre a matéria, então, fatalmente, uma decisão, se acolhida for, não vai gerar um prejuízo. O problema é se não for acolhida, aí não vai ter, e não criar um precedente em sentido contrário. Aí nós temos uma situação de uma sinuca de bico. Exatamente. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Exato, e o que você fala é muito importante assim, para analisar essa questão sob a ótica do princípio do prejuízo. Isso. Então, assim, uma situação muito comum, né, atualmente, ainda é a situação do pedido de suspensão dos processos em função do tema, acho que é o tema 1046 do Supremo, que é o tema da norma coletiva. Né? Então, se prevalece a norma coletiva em face da lei, o que pode prevalecer? A negociação coletiva. E é muito comum que venha, por exemplo, um processo de rodoviário, né? E aí discutem se a norma coletiva do rodoviário, não sei se aqui na Bahia acontece isso, no Rio é muito comum. Eles pedem para que seja considerada inválida a norma coletiva que reduz o intervalo entre a jornada, ou que permite, na verdade, o fracionamento do intervalo entre a jornada entre cada viagem daquele motorista, daquele cobrador rodoviário. E assim, é claro que se o juiz ele vai no sentido, talvez, da inconstitucionalidade da lei, né, ele talvez ele tivesse que suspender, não sei, o processo. Mas, por exemplo, no meu entendimento particular, e geralmente nesses casos, considero como válida a norma coletiva. E quem provoca justamente como você falou, é a empresa de ônibus, nesse exemplo. Né? Então, se ela está provocando a suspensão e o meu entendimento vai ser favorável nesse caso, não haveria motivo para suspender. Né? Então, o princípio do prejuízo também é muito importante. É a linha que eu faço. Isso. Olá, doutor Felipe. Sou o Marcos e gostaria de saber como funciona o Distinguish. Distinguish, excelente pergunta, Marcos. Distinguish é mais um instituto que vem da origem anglo-saxã, que a gente mencionou aqui, dos Estados Unidos, da Inglaterra. É comum que se use algumas expressões, então, em inglês, né? E o Distinguish seria justamente a distinção. Então, nada mais é do que o juiz verificar, o advogado provocar isso no magistrado, verificar que aquele precedente que é invocado, ele não se aplica no caso concreto, porque existe alguma diferenciação. Distinguish é distinção. Ou seja, a diferença de fato do suporte para a aplicação do precedente. Exato. Existe então no precedente, aquilo que embasa o precedente, aquela fundamentação ela não é pertinente àquele caso concreto. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo, uma situação muito conhecida, né? Situação de terceirização. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente não, porque já foi em 2016 isso, decidiu a questão da terceirização em atividade fim. E o Supremo validou, né, e falou que era possível a terceirização não só em atividade meio, como se admitia, mas também em atividade fim. Então, qualquer terceirização, portanto, superando a súmula 331 do TST nesse ponto, qualquer terceirização é considerada válida, né, de modo que você não vai ter o vínculo de emprego direto com o tomador. Né, porque a terceirização, quando se considerava ilícita, né, por ser em atividade fim, a consequência jurídica era vínculo de emprego com o tomador de serviço. Né, essa que era a consequência. Muito bem, então esse é o entendimento do Supremo. Mas o que acontece a gente pode ter ainda hoje em dia situações em que vai haver uma terceirização em atividade meio ou atividade fim e pode-se reconhecer o vínculo direto com o tomador. Por exemplo, aqui, uma situação em que haja subordinação direta, que é uma situação que o Supremo Tribunal Federal não decidiu. Ou seja, se eu estou diante de uma terceirização, né, atividade fim ou atividade meio, empresa terceirizada, empresa tomadora de serviço, né, só que a tomadora de serviço exerce um controle direto sobre o trabalhador, uma subordinação, portanto, direta, através, por exemplo, de ordens, controle de horário de trabalho, punições, fiscalização da jornada, etc. Né? Então, a subordinação direta ela vai gerar o vínculo com o tomador de serviço, não pela terceirização ser ilícita, mas por ser o vínculo direto. Por ser o vínculo direto. O suporte fático na expressão de Ponte Miranda é diferenciado e, por isso, se distingue do precedente aplicado. Exatamente, é isso. Aí se faz a distinção. Olá, Dr. Felipe, meu nome é Gustavo. Eu gostaria de saber como se dá a superação de precedentes no processo. Ótima pergunta, Gustavo. Superação de precedentes. Em geral, a superação de precedentes é feita pelo próprio tribunal que editou o precedente. Então essa seria a regra geral, o princípio geral. Então se eu estou diante, por exemplo, de um precedente do Supremo Tribunal Federal, quem pode superar o precedente é o próprio Supremo, né? No caso do TST, e assim vai. O que acontece, né? Essa é a regra geral, como eu falei. O que acontece são algumas situações que eu posso chamar de situações excepcionais, em que eventualmente até mesmo um juiz de grau inferior, eu diria, né, um juiz de primeiro grau, por exemplo, um tribunal regional, ele pode considerar superado o precedente. Por exemplo aqui, uma situação em que haja uma mudança legislativa.
né? A gente já mencionou então que o precedente ele se equipara, ele acaba sendo uma fonte formal do direito. Mas pode acontecer, por exemplo, de ter um precedente, por exemplo, digamos hoje, do Tribunal Superior do Trabalho com relação ao tema, e no ano seguinte, alguns meses depois, ou alguns anos depois, vem uma lei em sentido contrário àquele precedente. E é claro que o legislador pode fazer isso, o legislador pode modificar o regramento de algum tema. E se vem uma lei superveniente, portanto, que muda o entendimento que era do precedente, é claro que o juiz ele vai ter que passar a seguir a lei e não o precedente, né? Então essa seria uma hipótese excepcional, portanto, em que o próprio juiz de primeiro grau, por exemplo, ele poderia considerar o precedente superado, né? Essa é uma situação que inclusive no Brasil já acontece com a reforma trabalhista, por exemplo, claro. né? Que a gente teve superação de vários entendimentos do TST, Verdade. por exemplo, aqui aquele entendimento da gratificação de função, que tinha uma súmula, né, que previa que com mais de 10 anos... Estabilidade econômica. Exato. Nessa. Exato. A própria noção das horas zenitinas, que depois viraram lei, aí verificou, mas ainda tem a súmula do TST, nós temos várias questões, a questão do intervalo entre a jornada, que aí tínhamos o entendimento do TST, há várias questões que é uma modificação legislativa posterior que pode encaminhar, Gustavo, para a superação do precedente. Mas, querido Felipe, infelizmente o tempo está acabando. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Você é um jovem talento dessa nova geração de processualistas do trabalho do Brasil e está despontando como magistrado, como professor, como escritor. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui na minha casa, a gente gravar o episódio do Papeando. Quero lhe presentear, inclusive, aqui com um livro sobre precedentes que foi de um ex-aluno meu, hoje colega nosso de magistratura, também, que fez uma dissertação de mestrado sobre precedentes judiciais, e disse, olha, você vai gravar, mande lá o livro, eu vou entregar. Ó, de Felipe para Felipe está entregue, mas mais do que somente esse presente, também ter a honra de te receber como meu novo amigo e fazermos um brinde do Papeando. E meus amigos e minhas amigas, é muito bom poder conversar de maneira profunda, mas leve, num ambiente absolutamente leve, conversando sobre temas que estão no nosso dia a dia na atividade jurídica. E essa é a lógica do Papeando, trazer profundidade com leveza e também com poesia. Daqui a pouco vocês vão ver alguma reflexão poética nossa sobre esse tema. E até a próxima. Precedente. O que ocorreu pode iluminar a desconhecida estrada de um novo caminhar. Como a saber a rota a tomar, se antes alguém não veio desbravar a floresta da incerteza, o que se pôr à mesa e a dúvida inata a qualquer indecisão. Saiba, o dia precedente é o mestre do dia seguinte e o porvir do presente é a mais bela lição. Até a próxima.